Bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995 pelo movimento sindical. Fazem parte do INSPIR as três maiores centrais sindicais brasileiras: a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a FS, Força Sindical, e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Compõe ainda a direção do INSPIR, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, a FL-CIO, Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, Confederación Sindical de Trabajadores e Trabajadoras de las Américas, CSA, que congrega as centrais sindicais das três Américas. O objetivo do INSPIR é contribuir na promoção da igualdade racial e combater a discriminação no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Nosso programa busca dar voz aos inúmeros ativistas sindicais, de movimentos sindicais, lideranças políticas e intelectuais que militam por um país com igualdade de direitos e oportunidade para todos. Olá, estamos novamente no programa do INSPIR, um programa que tem por objetivo debater a questão racial no mundo do trabalho, na sociedade como um todo, discutir com lideranças do movimento negro, do movimento sindical, intelectuais do Brasil inteiro, sobre a questão racial na nossa sociedade. Estamos recebendo aqui a companheira Mônica Custódio. A Mônica é metalúrgica do Rio de Janeiro, um sindicato que, na verdade, tem até poucas mulheres, né? Uma categoria, né, de metalúrgica. E é secretária de Igualdade Racial da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Né? Uma central sindical importante que tem um trabalho de longa data na questão racial. Mônica, muito obrigado por vir aqui no nosso programa. Eu queria começar perguntando um pouco da sua origem. Você é natural do Rio de Janeiro mesmo? Você de qual cidade do Rio de Janeiro? Bem-vinda a São Paulo, né? Qual cidade do Rio de Janeiro? Você é da capital, não é? Não, eu sou da Baixada, sou de Duque de Caxias, nasci em Duque de Caxias, continuo morando em Duque de Caxias, no terceiro distrito, e a minha origem, ela é uma origem que é a da maioria da população, né? Mesmo na cidade do Rio de Janeiro, moro na Baixada, me formei em técnico no Colégio Pídio Evaristo dos Santos, que era o colégio metalúrgico. Me formei em técnico, trabalhei na FAET. Conheci o sindicato nos anos de 90, 91, na fábrica. Tive a oportunidade de, estudando no sindicato, participar. Acho que eu sou uma pessoa muito feliz de participar do Fora Collor. Porque era uma coisa era inédito na história do país. Exato. Né? E para a gente que está chegando, querendo conhecer o movimento, era uma coisa que, vamos fazer, mas isso não acontece. Então, assim, foram experiências muito fortes, muito bacanas. E aí conheci a Setor Naval, aí ia conhecendo o povo aqui de São Paulo, porque na época nós atuávamos dentro da CUT, enquanto corrente sindical classista, e nós fazíamos muito intercâmbio entre metalúrgicos, então a gente conhecia as estruturas verticais, né, do ramo mesmo, então a gente fazia muitos debates, foram muitos encontros para poder fazer do Fora Collor uma ação nacional. Sim. Então ali foi uma formação respeitável. Uma formação política foi uma formação política respeitável. Tá certo. Aí em 93 eu fui para a direção do sindicato, porque já estava atuando no colégio, estava atuando na empresa, e vim para a direção do sindicato em 93. Mônica, como é que é a realidade de uma mulher negra metalúrgica? Porque nós estamos acostumados que as categorias, né, fabris, a maioria tem homens, né? E ser mulher numa categoria como essa, eu suponho que tanto quanto São Paulo, a maioria são de homens, e mais ainda ser uma mulher negra, como é que é isso? Como é que é essa vivência? Quais são as dificuldades? Quais são os avanços que nós temos hoje? Olha, Matias, é isso, sabe?
Tem uma música que a Gal Costa canta que só as pessoas sabem a dor, o prazer de ser o que é. E a oportunidade que eu tive de estudar no Colégio Metalúrgico, ela criou essa possibilidade de conviver bem. E o Metalúrgico do Rio tem uma cultura interessante. Ele sempre absorveu muito as mulheres. Dos sindicatos operários, dos sindicatos metalúrgicos no Brasil todo, sempre foi o que deu mais condição. Até porque a planta dele, do ponto de vista industrial, tem um setor de eletroeletrônica que é onde a gente pensa mais. Sim. Né? Mas sempre teve, por exemplo, em 90, 92, 93, nós tínhamos um número de mulheres no sindicato que chegava a 10 na direção. Sim. E hoje são quantos, mais ou menos? Nós hoje estamos com uma faixa de 8, porque infelizmente foram... Teve um certo padrão, certo nível. Nós conseguimos manter, mas não mediante as condições, porque as empresas que tinham maioria mulheres, como a própria Alcatel, a Eletromar, a Elma, as empresas de telecomunicações, as empresas de linha branca, as empresas, elas quebraram. Elas saíram do mercado. Então, pela base que nós tínhamos antes, é um número razoável. Mas do ponto de vista numérico, não. Mas a realidade é outra, né? Qual é a base dos sindicatos metalúrgicos do Rio de Janeiro? Qual é o tamanho da Hoje base? nós temos uma faixa de 45, 47 mil trabalhadores. Então, um sindicato grande, né? Para quem teve 200 mil sócios é complicado, mas são 97 anos, né? E a nossa categoria ela vai se renovando. E como é que você virou dirigente sindical? Como é que você foi para a direção do sindicato, depois para a direção da central? Como é que foi essa trajetória? Então, acho que essa oportunidade de formar fazendo, né? É isso, eu cheguei em 90 na fábrica e fui estudar no metalúrgico, porque já começa aquela coisa de não querer que ninguém pague o seu colégio, porque senão vai dizer o que você vai fazer, que era a minha briga com meu pai. Então, no colégio eu tinha um desconto muito bacana, porque era o colégio do sindicato. Sim. Então, eu fui fazer técnica e mecânica. E ali foi minha escola, porque eu fui conhecendo todo mundo. Tinha uma tal de ON, que voltou agora para as escolas técnicas, que é uma formação política muito respeitável. E ali você vai conhecendo o sindicato, a direção do sindicato, participando, indo para a CIPA. Então, em 93, eu fui para a direção do sindicato com esse objetivo. Em 93 também, eu tive a oportunidade de conhecer e participar da formação da Comissão Nacional contra a Discriminação Racial, da CUT. Sim. Né? E a gente vai conhecendo, porque naquela época, diferente um pouco de hoje, as pessoas se encontravam muito, se felicitavam, conversavam, estavam juntos, dependendo de força política. Isso ajuda na formação. Hoje a CTB, com certeza, é uma das centrais que tem um maior acúmulo e maior discussão da questão racial. A gente sabe a trajetória que a CTB tem. Quando estava dentro da CUT como corrente sindical classista, já tinha e depois manteve. Como é que a CTB se estrutura hoje no que diz respeito à questão racial? Você dirige uma secretaria nacional, da executiva, mas nos estados tem, nos ramos, como é que se organiza? Então, a CTB tem 6 anos de vida, né? E a gente está fazendo um trabalho muito tenso, porque nós entendemos que existe uma nova forma de fazer política hoje. E nós vamos ter que entender ela. Existe uma mudança real na população. Negros e mulheres não são mais minoria. Né? Existe uma outra questão também. Nós entendemos que o enfrentamento, a questão de classe por si só, ela não faz o combate ao racismo. Não dá conta. Né? Não dá conta. E esse entendimento nós temos. Mas nós entendemos que a luta contra o racismo faz parte da luta de classe. Então a gente passa a priorizar, passa a valorizar. E então nós temos as secretarias hoje, nós conseguimos estar em 16 estados com secretaria. Coletivos,
sabe? Isso tem nos ajudado, o pessoal está montando as CTBs estaduais, estão vindo, estão buscando, os congressos estão buscando, vindo o congresso agora do Sintsama, que até os anos 2000, 2001 eram urbanitários, né? Lá no Rio virou Sintergia e Sintsama. E eles montaram a secretaria também por orientação nossa. Então, assim, o nosso sindicato de metalúrgico tem a secretaria desde 2005. Então, a gente vem fazendo. Durante muito tempo, no movimento sindical, houve um debate que, quando nós começamos a discutir a questão racial dentro do movimento sindical, de que a questão racial não era importante, era secundária, importante era a questão de classes e tal. Você, de certa forma, já abordou isso, mas o que eu queria te perguntar é se hoje você considera, dentro da CTB e fora, no resto do movimento, no restante do movimento sindical, que os companheiros e companheiras brancos, se eles já têm uma visão mais solidária em relação à discussão da questão racial, ou se ainda existe muita resistência? Você sabe que existe uma questão, infelizmente, muito objetiva, né? A maioria das centrais, ela ainda tem os seus quadros de direção, os quadros da ponta da caneta, são homens de maioria não negra. Não negra do ponto de vista histórico, porque não epistemológico, né? Não se vê. E não tem muita sensibilidade ainda, tá começando. Começa a ter. Começa a ter porque ganha força. Começa a ter porque o extrato político que vem sendo construído é outro. Sim. E assim, hoje eu posso falar com muita tranquilidade que nós temos. Às vezes acontece a incompreensão, mas hoje tem a sensibilidade de não compreender, mas dizer que não compreendeu e perguntar. Sim. Isso é muito bacana, porque é a tal oportunidade que você precisa. É você sair do invisível, então o diálogo acontece. Hoje a CTB, ela, por exemplo, tem uma coisa muito nova. Eu não me lembro de presidente de central de origem nordestina, como é o Adilson. O Adilson é da Bahia, é um cara novo, tem uma pegada e tem essa coisa muito com ele, né? Até pelo estado, pela cultura que a Bahia tem. E nós já estávamos crescendo com isso, porque é isso, a gente quando sai da CUT, a gente traz com a gente o entendimento da questão racial, é uma estrutura que mantém o status quo na luta de classe do país. Então a gente sabe que é importante. E tem crescido isso é bom. A gente poderia afirmar que o racismo na nossa sociedade, ele tem um papel de servir aos patrões, na verdade. Serve. É uma estrutura cultural e burra, com todo respeito. Até a palavra é ruim que eu usei, mas é nesse sentido mesmo. Porque a cultura do ponto de vista econômico, político, as empresas trabalham, ela não é maciça, ela não é fincada, ela é transformação. Mas eles não conseguem, não querem entender a cultura de transformação por esse viés. Eles não conseguem perceber que incluir essa população, sair desse rastejo, é fortalecer a economia de Estado, a economia do Estado. Hoje a classe D, ela é respeitada. Eu não sei se é... Esqueci o nome do grupo que está fazendo essa pesquisa, eles fizeram um trabalho muito bom. Por que ela é respeitada? Porque é o que a avó dizia, né? Você vale o que você tem no bolso. Então a classe D, ela consome. Começa a ser consumidora. Ela consome bastante, é consumidora, ela é consumista de certa forma, é quem mais compra. Se tem condição ou não, mas ela está consumindo, então ela está aquecendo. Se o salário, a cultura, né, de estratificação através da condição de trabalho e de renda muda, quem ganha é o país. Você falou aí, citou a classe D e a classe C, aquela, né, que os institutos classificam assim.
E essa ascensão que tiver passa a ser consumidores. E o resultado, certamente, das políticas generalistas, em especial do governo federal, que tem contribuído para a ascensão social de uma parte significativa da população. Dentro dessa parte significativa, com certeza, a população negra. É verdade. Mas tem as políticas específicas de combate à discriminação racial na sociedade como um todo, no mundo do trabalho em especial, que tem sido colocada em prática. Na terceira CONAPIR, em novembro, a presidenta Dilma anunciou, junto com a ministra Luísa Barros, um projeto de lei que ela está mandando para o Congresso de cotas nos serviços públicos. Mais recentemente, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também defendeu cota do serviço público e tem um projeto de lei que, certamente, quando esse programa estiver no ar, talvez já esteja aprovado, esperamos que sim, que também estabelece cotas do serviço público do município de São Paulo. Como é que você vê essa questão das cotas no serviço público? Qual é a opinião sua, da CTB, em relação às cotas do serviço público? Olha, serviço público sempre foi um grande problema para a gente, ainda que sempre fosse uma grande força motriz, né? Nós sempre trabalhamos muito bem com o serviço público, mas do ponto de vista da política, mas não do ponto de vista da relação com o Estado. O Estado até hoje ele tem uma relação, do ponto de vista da organização sindical, complicada ainda com os servidores públicos. Sim. No que se refere à formação do sindicato, né? Essa é uma questão. A outra questão que, assim, é nítido que nós temos um número respeitável de negros no serviço público, porque quando faz o concurso, não tem como vedar ou vetar. Sim. Mas também é muito nítido que você pode até entrar, mas daqui você não passa. Sim. Então isso... mas não tem ascensão. Você vem porque não pude te barrar lá, mas daqui tem filtro, tá? Sim, isso. Isso do ponto de vista histórico e cultural para a gente, o gesto da nossa presidente naquela CONAPIR, e eu tive a oportunidade de estar e ouvir, é respeitável. Porque você faz o contraponto com a história. Tá. Não é só você estar, não é na base. É em todos os setores, você verticaliza, você cria a condição do conhecimento, do reconhecimento da população negra naquela estrutura. É uma coisa inicial de 20%. Sim. Mas se você olhar a estrutura e se você perceber o nível de discriminação e de racismo que acontece na estrutura do serviço público com os nossos trabalhadores, a gente vai perceber que é diferente, que a população pensa que é tudo igual. O servidor público é tudo igual, o tratamento é igual, as condições são iguais, não são, e a nitidez disso vem com essa proposição, com esse gesto, com essa lei, é respeitável, é um presente. Me diga uma coisa, Mônica, nós falamos aqui da importância de cotas no serviço público e já vencemos o debate da cota na educação, Isso, já é um debate que o movimento negro já venceu na sociedade. Verdade. Os que eram contra já foram derrotados em todos os espaços, jurídicos, políticos, midiáticos, etc. Uma discussão que o movimento negro faz há algum tempo, além dessa questão de cotas do serviço público, ou seja, um conjunto de ações afirmativas no trabalho, também cotas nos espaços de poder. Certo. Recentemente, o Partido dos Trabalhadores aprovou, no seu 4º Congresso, a adoção de cotas nas instâncias das direções partidárias. 50% de mulheres, 20% de jovens, 20% de negros. Algumas pessoas discutem que talvez fosse interessante adotar esse sistema de cotas também nas instâncias de poder do movimento sindical, nas instâncias de direção do movimento sindical. A CUT já tem 50% de mulheres nas direções, mas ainda não discutiu a questão de cota de negros nas direções. Como é que você vê isso? A CTB tem alguma posição, já tem uma discussão sobre isso? Como é que você e a central que você representa vem essa questão da possibilidade de cotas nos cargos de direção das entidades sindicais?
Olha, é uma coisa interessante, né? Porque assim, nós não fizemos esse debate no último congresso, não houve. Mas o bacana é que houve a conversa, justamente por ter acontecido no congresso. Tá. Né? E justamente porque é o seguinte, à medida que vai chegando, outras categorias vão pedindo filiação, e você vai vendo a realidade de outras categorias, você percebe a quantidade e você percebe que o seguinte, a população negra está lá. E isso aqui não pode ser o filtro. Então, assim, de forma meio que brincando, com o Salacel Fabrício, que é um companheiro que foi fundador também da CNCDR, a gente estava conversando a respeito, né? Resolvemos dar uma olhada na nominata e verificar lá o secretariado executivo. Nós estamos com um número bacana de negros no secretariado, na executiva, mas não é uma coisa que foi formulada. Tá. Ela aconteceu. Então, o que nós pensamos? Não dá para dar passo atrás. Correto. Não dá para dar passo atrás. Tá certo. Então, assim, a ideia que a gente tem feito e tem trabalhado é estar dando visibilidade a essas lideranças que estão chegando do ponto de vista étnico-racial e dar visibilidade à política, porque senão o retorno ele é possível, né? Tá certo. Nós falamos sempre da questão da maior visibilidade para o negro e para a negra nos espaços, né, de poder, de trabalho, da mídia, etc. E tal. Ocorre que nós concordamos, e você certamente pela sua posição política concorda, de que não basta ser negro. Né? Existem negros que são de direita, tem negros que são aliados daqueles que historicamente escravizaram os negros. Né? O Solano Trindade, um grande poeta negro pernambucano que viveu em São Paulo há muito tempo, falava que negros de qualquer parte do mundo que oprimem negros não são meus irmãos. São meus irmãos. Né? Como é que você vê hoje? Hoje se debate muito algumas pessoas negras que têm grande exposição, se fala de Obama, por exemplo, que apesar de ser um presidente negro, continua com a mesma ação imperialista que os Estados Unidos exercem. Como é que eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre essa questão de negros e a questão do compromisso de classe e de raça, né? Porque uma coisa é o cidadão que foi lá, teve ascensão social, está lá na coisa, e a outra coisa é o compromisso. Como é que faz essa relação? Olha, é um papo bom esse, porque nós gostamos muito da representação, né? Pô, tá lá, olha, coisa boa. Mas eu acho que são situações diferenciadas. Por exemplo, eu compartilho do que o Solano Trindade, sabe, trabalhava. Eu gostava muito do poema que ele falava do trem, um negro com fome. Trem da Leopoldina, gente com fome. Tem gente com fome. É um cara que tem uma visão... Morou no Rio também, ele. Morou no Rio também. Morreu em São Fizemos Paulo. várias homenagens a ele. Olha, nós no movimento negro, que percebemos que atuava no movimento sindical, conseguimos ter unidade de pensamento e isso contribuiu muito na evolução da discriminação racial no movimento sindical, quando nós conseguimos entender que a luta de classe e a luta racial, ela andava junto. Então, de um lado tinha o MNU, que tinha uma visão trotskista, e tem alguns, mas a luta de classe existia. E tínhamos nós, da Um Negro, que éramos marxistas, e somos, e entendíamos que a luta de classe existia. Eu não posso incluir Obama nisso. Né? Ele é um grande referencial, eu acho que é um referencial, eu acho que é respeitável, eu acho que tem que ser pensado. É bom para a nossa autoestima. É bom para a nossa autoestima, mas ele é americano. E como americano, ele está fazendo o papel de liderança americana. Ele não pode fazer diferente. Cada um no seu papel. Sim. Agora, enquanto negro com uma visão mais avançada, tem tido. Sim.
projeto dele da saúde, né? Que na verdade é um projeto que imita o SUS, as pessoas gostam muito de falar mal dos do nosso países SUS. Né, que são mais avançados, mas na verdade o SUS é muito mais avançado do que o sistema de saúde americano, que ele queria melhorar um pouquinho a saúde da população, foi bombardeado pela direita de forma furiosa. Ali foi uma coisa interessantíssima, a direita toda enfileirada para pegar ele, era ponto a ponto, voto a voto. Agora, a que ele está servindo? Sabe como é que é? Aqui é uma outra questão, a vaidade está acima do entendimento da luta de classe. Não tem luta de classe para ele. Aliás, tem. Ele só não está aqui. Ele está do outro lado. Ele está do outro lado. E o curioso é que o Joaquim Barbosa virou ministro do Supremo, resultado de uma ação, de uma demanda antiga do movimento negro, que foi assumida e absorvida por um presidente que foi, né, de origem metalúrgico, migrante nordestino, outra grande referência, que assumiu essa luta do movimento negro e compreendeu que era importante ter um negro na presidência do Supremo. Aí esse indivíduo, esse cidadão, ele começa a ter uma ação absolutamente em acordo com a elite mais racista desse país e que odeia a possibilidade dele estar lá. É uma contradição trágica, né? É uma coisa trágica. Joaquim Nabuco tem essa contradição, né? Ele defendia a abolição não porque gostava dos negrões, porque odiava tanto que queria que nós fôssemos embora. Pois é. Agora, uma experiência boa de companheiros negros e uma experiência ruim do quanto a mídia é contra nós. Bom, Mônica, eu agradeço a sua presença aqui no programa do Inspire, foi muito bom conversar com você, a gente ouviu um pouco da trajetória das atividades dessa importante central sindical que é a CTB, que é uma central sindical que ainda não é filiada ao Inspire, mas pode ser que venha a se filiar ao Inspire. É uma importante central sindical que tem um trabalho muito importante e que tem nesse executivo uma mulher negra, metalúrgica, batalhadora, que a gente sabe que merece todo o nosso respeito e a nossa consideração. Então agradecemos a sua presença e esperamos até uma próxima. Tá joia. Até mais. Jambacagu